Bom dia, bom dia com muita alegria, queridos, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E hoje um devocional muito maravilhoso da parte do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. Nosso título de hoje fala: A cruz nos tornou filhos. A palavra do Senhor em Isaías 49:15 fala: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mãe não se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que essa mãe se esqueça deste filho, a palavra de Deus nos fala que ainda que essa mãe esqueça do seu filho, o Senhor Jesus nunca esquece de nós, o Senhor nunca nos esquece. E olha, queridos, que é muito difícil uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu bebê. Eu vejo minha nora, meu netinho está com 2 meses, e ela passa dias, horas e horas amamentando aquele lindo bebê. E ela não esquece um minuto de amamentá-lo e ama incondicionalmente. Mas a palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor nunca se esquece de nós. E muitas vezes, querido, nós achamos que estamos esquecidos no meio de uma situação, de um processo, de um problema, né? A palavra do Senhor fala de muitos ali dentro da Bíblia, como Davi estava ali com suas ovelhinhas naquele pasto, parecia estar esquecido ali. José, dentro daquele poço, foi vendido, estava ali naquela cisterna, parecia estar esquecido no palácio, na prisão. Tinha o paralítico lá no tanque de Beteba. Paralítico há 38 anos ali. Com certeza ele achava que estava esquecido, que não tinha jeito para ele, que não tinha cura, que não tinha solução. E ele foi curado. Aquele cego de Jericó, né, o cego Bartimeu. E o carpinteiro, que dizer do nosso Senhor Jesus Cristo, o carpinteiro, foi traído, vendido por algumas moedas de prata, foi humilhado, crucificado, sofreu naquela cruz amargamente, parecia estar esquecido. O nosso devocional hoje, a leitura está dizendo aqui em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus ali com muita dor clamou a Deus: por que me abandonaste? E Jesus achou que estava esquecido naquela cruz. No primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra lá em Apocalipse 1:18 fala que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Vamos ler aqui rapidinho. Apocalipse 1:18 fala assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor levou sobre ele, Jesus Cristo levou naquela cruz todo o peso do nosso pecado, toda a morte, toda enfermidade, toda malignidade. O Senhor foi no inferno e arrancou a chave da morte e nos deu vida eterna e nos concede a vida eterna. Precisamos estar, queridos, sempre, tendo a certeza que o Senhor não nos esqueceu. No processo de alguns meses que eu passei, quando o Senhor falava que ia levar minha mãe, meu irmão, parecia que eu estava esquecida, parecia que, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Por mais que eu clamasse: Senhor, deixa minha mãe aqui, Deus não leva minha mãe. O Senhor estava trabalhando do jeito dele, da maneira dele, no propósito, para me curar no meio da dor. No meio daqueles 2 lutos, o Senhor veio e curou meu emocional. Há 13 anos eu lutava por aquela cura e não tinha conseguido através da medicina, mas no momento mais impossível, mais improvável,
Quando parecia que eu estava esquecida, que não ia ter mais jeito para aqueles 13 anos, daquela inflamação que vinha do esôfago até o reto, os médicos chamavam de retocolite, diziam que não tem cura, não tinha cura por ser um problema emocional, e o Senhor veio e me curou. O Senhor sempre se lembra de nós. Todos nós passamos por um processo, né, para ser curado, fortalecido, amadurecido, para crescimento. Então, que nós temos que ter certeza, querido, que o Senhor sempre está se lembrando de nós. Por mais que pareça que estamos esquecidos, não estamos esquecidos. Por mais que o Senhor esteja em silêncio e você não tenha ouvido a voz do Senhor, Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando em seu favor. A nossa leitura de hoje fala assim: ao permanecer na cruz por cerca de 6 horas, Jesus enfrentou uma agonia física insuportável. Você consegue imaginar esse sofrimento? Podemos afirmar que a maior angústia de Jesus não foram as chicotadas, os espinhos ou os pregos. Por mais intoleráveis que tenham sido, o aspecto mais doloroso da crucificação para ele foi sentir-se abandonado. Jesus naquele momento levou sobre si nossos pecados e dores, e esse peso fez com que uma profunda tristeza tomasse o seu coração. Então, querido, Jesus, sendo Filho de Deus, veio como homem, sofreu como homem, foi crucificado, sentiu esse peso, essa dor, esta angústia, essa tristeza profunda. E ele clamou, como diz a palavra de Mateus 27:46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então o Senhor se sentiu abandonado ali, o Senhor achou que tinha sido esquecido. Mas no 3º dia ele ressuscitou e tomou a chave da morte e do inferno. Nos deu vida eterna com o Pai, né? Queridos, nós precisamos entender o quão grande foi esse sacrifício de Jesus por nós. Nós devemos nos achegar cada dia mais a Ele, andar com Ele, conhecer Jesus de andar com Ele, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Cristo. Busque essas experiências, o Senhor tem experiências maravilhosas para nos dar cada dia, né? Continuando a leitura, fala assim: talvez você tenha vivido uma infância marcada pela dor, do abandono, da solidão, mesmo com os pais presentes, mas emocionalmente ausentes. Neste dia, encorajo você a liberar perdão e a vivenciar uma paternidade em Deus que talvez nunca tenha experimentado. Pois Jesus pagou um alto preço na cruz, levando as nossas dores para que eu e você pudéssemos ser aceitos como filhos. Você não é a sua circunstância, você é um filho amado de Deus Pai. Nós somos filhos amados de Deus Pai. A frase do dia de hoje diz assim: ninguém jamais conseguirá amar você na mesma medida que Deus o ama. Como diz a palavra ali de Isaías 49:15. Ainda que uma mãe esquecesse um filho que ainda mama, ainda assim o Senhor nunca nos esquece. O amor dele é gigante, é infinito. Ninguém jamais conseguirá amar você na mesma medida que Deus o ama. A palavra-chave de hoje é a adoção. Então, querido, nós somos filhos de Deus. Jesus fez aquele sacrifício todo. Jesus estava ali naquela angústia, clamou a Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Mas no 3º dia ele ressuscitou e nos deu a vida plena nesta terra. O Senhor tem, como eu sempre digo, a palavra do Senhor diz, os planos do Senhor para nós são os melhores. Então viva, queridos, em nome de Jesus, esses planos maravilhosos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra esta manhã. Um beijo grande no coração de vocês. Que o Senhor fale melhor aos corações, na sua mente, você possa valorizar esse sacrifício de Jesus. E a nossa frase, né? O nosso título de hoje aqui diz: a cruz nos tornou filhos
A cruz nos tornou filhos, somos filhos amados de Deus. Vamos entender e valorizar isso dia após dia em nome de Jesus. Queridos, meu tempo já está acabando. Fiquem com o Senhor, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.